Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que desde ontem estão participando desta página da qual estamos tomando agora para fazer menção de alguns textos, alguns segredos dos pregadores, daqueles que têm essa vocação, dos pregadores, das pregadoras. E eu quero agradecer a todos os irmãos que já estão participando deste projeto novo de semear um pouco da palavra de Deus aqui, por estes meios de comunicação. Então hoje eu não quero me demorar, mas eu preciso experimentar esta nova página, né? Eu tinha iniciado em uma antiga, mas eu resolvi reformular e criar esta nova. Então, para que seja inaugurado hoje, eu quero falar sobre os elementos da pregação. Talvez isso sirva muito, principalmente para os jovens que estão começando este ministério e que desejam esta matéria que é tão importante. A principal missão da igreja é, sem dúvida, pregar a palavra de Deus. Então, eu quero compartilhar com todos os meus irmãos, amigos que estão acompanhando e que ainda vão acompanhar. A nossa base está em 1 Coríntios 14, no verso de número 6, que está escrito da seguinte maneira. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina? Então, este capítulo, o apóstolo Paulo trata de pelo menos 4 ou 5 elementos que vão trazer para o pregador uma comunicação clara a respeito das verdades que ele quer trazer para aquela amada igreja em Corinto. Isto serve para nós como regras básicas, né, de comportamento do pregador quando este tem a missão e a oportunidade de assumir um púlpito. Então, meus amados, se nós destacarmos aqui o verso 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, então marque isso. Estas línguas de que Paulo se refere trata da espiritualidade, isto fala da espiritualidade do pregador. O pregador, a pregadora, deve ter sensibilidade à mensagem que está se pregando. Por muitas vezes nós estamos nos comprometendo muito com o conhecimento bíblico, isto é muito bom. A teoria bíblica, mas é preciso ter esta sensibilidade. Então, o primeiro elemento que o apóstolo trata aqui são as línguas, e as línguas falam da espiritualidade, da sensibilidade deste pregador, desta pregadora. Então, é complicado ouvir alguém que vem nos nossos púlpitos e fala de modo seco, né? A gente não tem vontade mais de ouvir aquela mensagem. Então, o primeiro ponto importante para a boa comunicação da palavra são as línguas, a espiritualidade, a sensibilidade do pregador e da pregadora. Então, primeiro ponto, marque na sua Bíblia as línguas que falam da sensibilidade à mensagem que está sendo pregada. E o apóstolo continua no verso 6, dizendo, depois de línguas, ele diz, ou por meio de revelação. A revelação é baseada na palavra. O que é a revelação da palavra? A revelação da palavra, meus irmãos, é a revelação progressiva. É você trazer um texto que é conhecido de todos os irmãos, mas trazer uma revelação diferente daquilo que já se falou por muito tempo. Então, número 1, primeiro elemento da comunicação, as línguas. A sensibilidade do pregador, a mensagem que ele está pregando. Número 2, a revelação. A revelação trabalha a respeito
das equações, né, de um texto conhecido, mas de uma forma nova. É quando você traz um texto que já é conhecido de todos e você aplica este texto de modo diferente. Então é necessário ter a revelação da palavra. O terceiro ponto que ele coloca em 1 Coríntios 14:6, depois da revelação, é a ciência. Isto aqui é importante também. A ciência inserida em 1 Coríntios 14:6 fala da cultura do pregador, ou seja, fala do estudo particular desse pregador. O que ele estuda? O que ele lê? É necessário que o pregador tenha leitura diariamente, seja um hábito deste pregador, a leitura, porque se ele não tiver leitura, ele falará mal, ele pensará mal, ele aplicará mal. É muito feio ver um pregador, uma pregadora, tendo a oportunidade falando gírias no púlpito, se dirigindo de modo desrespeitoso, principalmente com quem já é mais velho na congregação. Então o pregador deve ter ciência, o estudo particular desse pregador, a sua linguagem, o seu comportamento, os vernáculos que ele vai usar, né? Isso é muito importante. Então, o terceiro elemento de uma boa comunicação é a ciência. Enumere na sua Bíblia. Primeiro, línguas. Segundo, revelação. Terceiro, ciência. Quarto, profecia. A profecia, meus irmãos, ela revela a fé do pregador. Como que eu profetizarei sem fé? Como que eu mesmo não irei crer naquilo que eu estou pregando? Então, para que eu profetize a revelação, eu preciso ter fé. Sem fé não há como. Diz um grande teólogo que uma mentira contada sem empolgação, ela torna-se nada mais, nada menos do que uma encheção de linguiça. Uma verdade dita com bastante veemência e diligência, ela é muito mais absorvida. Então o pregador deve ter fé para profetizar a mensagem que ele recebeu para os seus ouvintes. Os ouvintes devem perceber a fé do pregador naquilo que ele está ensinando, naquilo que ele está profetizando. É necessário ter fé para profetizar, fé para operar. A fé sem obras é morta. Assim também a mensagem sem fé é só uma mensagem. Então, a fé, número 1, línguas. Número 2, revelação. Número 3, ciência. Número 4, profecia. E o último, enumere na sua Bíblia. Número 5, doutrina. A doutrina que Paulo está falando aqui fala das doutrinas trabalhadas, ordenadas. Abraão, quando levou o seu filho Isaque para o monte, o texto vai dizer que ele ordenou a lenha. Isto fala do conhecimento ordenado do pregador no que diz respeito à teologia sistemática. Ele conhece as doutrinas, né, bem ordenadas, a soteriologia, a martiologia, a pneumatologia, a bibliologia. É importante que o pregador tenha este conhecimento e que ele tenha uma mensagem redonda e não faça ângulos na mensagem. Porque uma mensagem angular, ela não é compreendida pelos ouvintes, né? Então, para que haja uma boa comunicação, deve haver conhecimento bíblico ordenado, né? As doutrinas ordenadas, o contexto do texto, a aplicabilidade do versículo em pauta. A pregação expositiva, ela trabalha o destacamento de um texto, a exposição de um texto. Depois da exposição deste texto, ela trabalha a interpretação desse texto, e após a interpretação deste texto, ele vai aplicar. Então, como eu posso aplicar sem antes interpretar? E a interpretação, que é trabalhada pela hermenêutica, deve ter a regra geral, primária, de que a Bíblia interpreta a Bíblia, sem colocar qualquer tipo de pensamento ou filosofia de qualquer teólogo. Então, meus irmãos, encerrando esta palavra hoje,
e agradecendo também os irmãos que têm visualizado, que têm curtido, compartilhado. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero deixar o resumo do que nós falamos hoje. Nós falamos dos elementos para uma boa comunicação da mensagem. Número 1, as línguas, que fala da espiritualidade, da sensibilidade do pregador. Número 2, a revelação, baseado na palavra, que traz um texto comum, dito por todos, mas de uma forma nova. Número 3, a ciência, que é a cultura do pregador, o estudo particular, o estudo pessoal do pregador, a leitura diária desse pregador. O número 4, a profecia, que fala da fé deste pregador. E o último, e não menos importante, a doutrina, que é o conhecimento bíblico ordenado. Então, sempre que eu puder, eu estarei trazendo aqui algum tipo de conteúdo bíblico, teológico e mensagens diárias para a nossa edificação. Eu espero ter contribuído com os irmãos. Peço que os irmãos compartilhem, né, sigam a página, me ajudem neste trabalho, que é um trabalho bom para as nossas próprias vidas. E se há alguém que deseja participar da página, deseja participar das lives, ou tem alguma ideia de algum assunto que possa ser tratado aqui na página, envie para mim, envie sua mensagem, envie seu comentário. Faça isso e você estará nos ajudando neste trabalho que está sendo iniciado agora. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui um forte abraço, a minha saudação para todos os irmãos, e dizer que nós continuaremos neste trabalho da pregação e do ensino da palavra. Se Deus permitir e nos der saúde, estaremos aqui sempre que pudermos para falar a respeito da palavra. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e um forte abraço.